Bom, senhores, vamos dar início. Por favor, façam as suas perguntas por escrito. A Tília está aí, ela nos passa os papéis. Eu queria começar perguntando para o Silvio, na apresentação do laudo de autovistoria, é necessário apresentar prazos para atendimento às correções, né, dos problemas encontrados. Quem é que define esse prazo? Bom, vamos lá. Na verdade, a Prefeitura ela não toma ciência do laudo de vistoria. O que ela toma ciência é daquela informação do resultado do laudo de vistoria. E ali para a gente é informado o prazo total para a execução daquela obra. Bom, como é que isso acontece, né? Nem sempre a pessoa que vai fazer, o profissional que vai executar a obra é o profissional que fez o laudo de vistoria, que vistoriou o seu prédio. Na verdade, na maioria dos casos, não é o mesmo. Mas o profissional que fez a vistoria, ele tem uma ideia, ele é um profissional. E ele estipula no ato do comunicado um prazo, que depois pode ser modificado pelo profissional que vai executar. Tá? As pessoas ficam perguntando, mas eu tenho que fazer tudo de uma vez, mas eu não tenho dinheiro para fazer tudo. Eu falo assim, olha, conversa com o seu profissional, porque nem toda obra é urgente, nem toda obra é emergencial. E o que você vai fazer com ele, e ele vai te orientar nisso, é um cronograma de obras, é isso. Quando a gente fala de mudança de cultura, a gente está falando de quase tudo, né? Eu digo para vocês assim, vocês se moram em prédio, sabem que tem lá uma reserva de dinheiro do condomínio. Essa reserva agora tem que incorporar uma outra reserva para a execução dessas obras aí. Porque depois que é aprovada a lei da autovistoria, isso é uma despesa que vai fazer eternamente parte das despesas do condomínio. Então é preciso que as pessoas se acostumem com isso também, de ter um dinheiro para manutenção periódica, sempre. Né? Então, quando você contrata um profissional e este profissional vai no seu prédio, o que você cria com ele ali também é uma relação. Eu digo assim, eu acho que no futuro talvez tenhamos, assim como a gente ouve falar de médico de família, um engenheiro de condomínio, um arquiteto de prédio, enfim, aquele cara que já foi lá, já visitou aquela edificação, conhece tudo que foi feito, e quando o síndico pega o telefone e pergunta para ele, olha, o morador quer fazer tal obra, ele já sabe todas as interferências que podem causar e tudo que executa ali. Então, o síndico também tem que executou a obra, dá seu projeto aqui que eu vou arquivar aqui. Além de separar o dinheiro, criar um arquivo de projeto, um histórico de obras executadas no condomínio, para que quando você contrate uma pessoa, você o ajude. Porque esse profissional nunca foi, é que nem quando você vai no médico, né? Você vai no médico, você não pode mentir para médico, né? Talvez seja a única pessoa que não pode mentir. Então você tem que contar tudo, né? Mas assim, em 20 minutos você tem que falar de tudo que você teve há 40, 50, 20, 30 anos atrás, você tem que contar tudo, né? Da segunda consulta, você já não precisa falar tanto, porque ele já te viu, já sabe exatamente o que está tratando, né? É mais ou menos assim que sente a primeira vez que você vai vistoriar, você não sabe quem executou o quê, por isso que é necessário você passar por tudo, você vistoriar tudo, você ver tudo, e na medida que não lhe é permitido acesso, isso tem que ficar claro no seu laudo, olha, o apartamento tal não me permitiu acesso, porque se acontecer alguma coisa, o responsável é o proprietário do apartamento tal, ele tem que saber que ele faz parte dessa responsabilidade. Como o Sidney colocou, embora essa unidade seja minha, particular, é minha propriedade, a estrutura que passa por ela é bem comum. Os tubos de queda, bem comum. A descida elétrica, bem comum. Eu não sou dono daquela parte elétrica que passa na parede do meu prédio, aquilo do condomínio, de todo mundo. Eu também sou dono, mas também, eu não sou o único. Então, se der algum problema naquela parte do qual eu sou dono da unidade, a responsabilidade é minha de não permitir. Então, isso tudo a gente vai aprendendo, né? A gente vai caminhando, vai vendo as dificuldades, é por isso que é um procedimento de passo a passo mesmo. Então, é necessário ter um profissional, porque este profissional é que vai dizer para você, olha, esta aqui tem que fazer dentro desse mês. Essa outra aqui você pode levar 3 anos para executar. Porque, eu não falei, mas quando você indica o prazo, passado aquele prazo, você tem que contratar um profissional, ou chamar o mesmo, para ele fazer um laudo complementar. O que é isso?
Ele foi lá no seu prédio, vamos dizer que tenham 10 coisas para vistoriar, ele vistoriou as 10, 8 estavam boas, 2 ele pôs em exigência de execução de obra. Então você foi, indicou que precisava de obra para consertar o prédio. Passou aquele tempo, o profissional tem que voltar lá para saber como é que está a situação dessas 2. Por quê? Porque você vai ter que comunicar à prefeitura se agora está tudo legal ou se precisa de mais tempo porque não deu tempo ainda de executar aquela correção. Mas tanto a adequação quanto a necessidade de provas, quem valida é o profissional. Ele é que valida, tem que passar por ele. Se ele chegar à conclusão que aquela obra que você não executou era emergencial, essencial, e que ele não vai dar prazo nenhum, não vai dar. Você vai ter que executar. Esse é o papel do profissional. Esse papel do profissional, posso sair um pouco do foco da pergunta? A gente se acostumou, nós, sociedade, a nos distanciarmos desse profissional de engenharia e arquitetura. Se eu disser para vocês assim, qual foi a última vez que vocês fizeram uma obra, ou um amigo de vocês fez uma obra, quem teve acompanhamento técnico? Acho que 99% aqui nunca ouviu falar de ter um engenheiro na obra de algum amigo fiscalizando, nem arquiteto, nada disso. A gente se acostumou a chamar o ladrilheiro, chamar o pedreiro, chamar o gesseiro, mas não chama o engenheiro, não chama o arquiteto. Também por isso. Tem outras razões, mas também essa. Tem outras razões, né? Que é a primeira coisa que vem na cabeça da gente, né? Mas que no final o barato às vezes sai caro. Isso a gente tem que aprender também e tem que mudar um pouco, né? Mas voltando ao assunto. Então, para a gente retomar isso, né? Porque retomar é pior do que você começar do zero, esse profissional tem que saber da responsabilidade dele. Ele não pode fazer um laudo de qualquer jeito. Então eu falo para as pessoas, quando eu dou palestra para profissionais, no CREA ou no CAL, eu falo assim, olha, isso é uma oportunidade de emprego que surgiu, fantástica, que não tinha até a execução. É óbvio que traz mais emprego, traz mais serviço, mas também traz uma responsabilidade que eu vou dizer para vocês, se vocês não se sentirem capazes de executar esse trabalho, não façam. É melhor não fazer do que fazer errado e ainda distanciar mais ainda a sociedade desse profissional que já tinha lá uma dificuldade para estar junto, para ser consultado. Obrigado, Silvio. Aproveitando que eu pulei algumas perguntas, a Tereza pergunta, inclusive, afirma algo importante. É necessário que a prefeitura faça uma campanha educativa e que ainda nem começou. Existe algum estudo nesse sentido para mostrar para a população que tem que fazer? Como é que tem que fazer? Isso é uma das coisas que eu tenho reincidentemente pedido na prefeitura, né? Assim, isso é uma opinião particular minha, né? Eu acho que a parte menos assistida dessa relação de auto-vistoria é o leigo, é o síndico, que pode ser qualquer um. Síndico pode ser contador, pode ser químico, pode ser escriturário, pode ser matemático, ele não entende de obra, não entende de nada disso. E ele é a pessoa que a gente deveria dar o maior número de informações possíveis, né? O que a gente pôde fazer no nosso nível foi produzir aquelas cartilhas, produzir passo a passo, tutorial, explicação, explicar por e-mail, atender telefone, atender as pessoas e falar. A gente não tem na nossa coordenadoria, né, nem dinheiro, nem autonomia para estar nos jornais, enfim, né? O que a gente procura fazer é isso que a gente faz aqui. Toda vez que é convidado a gente vem e a gente tem tentado, mas agora às vezes é difícil, né? Porque é associação de moradores, associação de bairros, mas tem uma hora ali que a gente não consegue exatamente penetrar para poder chegar lá no cara que a gente gostaria de falar, que é o cidadão. Eu confesso para vocês que, assim, no nosso nível, eu não sei como viabilizar isso. Eu acho que isso teria que ser numa escala maior, numa escala de programa de prefeitura, de passar informação em bloco, em massa, esse povo todo, para eles saberem o que é, para explicar. Quando a gente faz o tutorial do passo a passo, é porque agora a gente identifica que as pessoas têm dificuldade de preencher o endereço do imóvel.
Gente, uma coisa que é óbvio, né, para qualquer um aqui, né? Onde é que você mora? Ah, Rua Dom Zé Pereira Alves, número 8. Tá bom. Põe na telinha e escreve isso. Aparece de tudo, de tudo. Número 8, bloco 0, número 80, número 81, número 8, vírgula, número 8. Aí cada número 8 desse com coisa diferente é como se fosse um imóvel diferente. E é o mesmo. Mas isso, aí a gente põe uma explicação, aí acerta o endereço. Aí embaixo o profissional, a gente vai botando. Então eu não vi a palestra toda porque eu cheguei aqui depois, hoje de manhã, né? Mas tinha uma pessoa aqui que foi o último que falou, foi o penúltimo que falou, que parece que falou de aplicação de informática, comunicação, né? E eu sinto isso na prática no nosso sistema, quer dizer, esses sistemas que a gente faz para a população, isso tem que ser da forma mais amigável que a gente puder fazer. A gente não pode economizar com essa informação, nem com esse tipo de levar as pessoas a preencherem. A prefeitura tem que ter lá uma forma de tornar isso bem compreensível, de levar uma facilidade para a pessoa, porque por mais que eu sou arquiteto, né, eu não trabalho nessa área, então por mais que eu me junte com uma pessoa para fazer aquilo, é a minha visão, eu não sou um especialista. Então, na hora que você põe em prática aquilo, começa a aparecer um monte de outras informações que você sequer supunha, né? Como é que o cara botou isso aqui? Bom, se ele botou isso, deve ter alguma razão, né? Então, o que eu tenho que fazer para não deixar fazer isto, né? Como é que eu chamo ele? Tem gente que não tem prática com computador, né? Chamam o neto, o sobrinho, enfim, tudo isso é uma grande novidade, né? Para todo mundo, para a prefeitura, para o cidadão, profissional, para todo mundo. Hoje em dia, às vezes, eu tenho que responder processo de recurso de multa. E as pessoas, às vezes, argumentam contra uma multa aplicada e eu não tenho resposta para dar para a pessoa. Por quê? Porque eu não tenho histórico. A história está se criando ali, naquele momento, naquele processo. Nenhuma cidade antes fez o que a gente fez aqui. Com esse nível de detalhamento, de regulamentação. Então, não existe, vai consultar, não vou consultar, eu trabalhei com processo minha vida toda na prefeitura, com exame de projeto de arquitetura, eu sei tudo que vocês quiserem saber sobre recurso de edificação, do que vocês imaginarem, mas de autovistoria eu aprendo na medida em que ele aprende, quando ele entra lá. Então, eu sei tanto quanto ele, né? As pessoas, às vezes, olham para a prefeitura, ou olham para o engenheiro da prefeitura, ou para o arquiteto da prefeitura, eu sou arquiteto, e acham que a gente deveria estar lá junto com o arquiteto, o engenheiro particular. E eu digo para elas, olha, gente, o engenheiro ou o arquiteto particular tem a mesma formação que eu tive. Eu não sou melhor engenheiro nem melhor arquiteto porque sou funcionário público. É uma outra função. Eu não tenho que estar lá vendo o que ele viu. Ele é que tem que fazer, ele é que é o responsável, ele é que tem competência para isso. Obrigado. O Sidney... Queria complementar o comentário a seguir, eu passo a palavra para a senhora. Só uma história rápida, que eu estava aqui me lembrando dessa pergunta. Eu me lembro quando estava presidindo o Conselho de Arquitetura, participei de diversas reuniões com o Silvio e tal, e outros colegas, exatamente para discutir a detalhamento, né, da lei. E eu me lembro que, numa dessas reuniões, a gente tinha proposto que no IPTU, porque todo mundo recebe o IPTU, viesse uma mensagem com algum destaque explicando essa história da autovistoria. Mas não me levaram a sério, vamos ver se a próximo prefeito implanta isso, porque todo mundo recebe o IPTU e poderia estar ali esse toque da ideia da autovistoria. Deixa eu só complementar. Isso aí, nós tentamos que acontecesse no IPTU de janeiro de 2016, há um ano atrás. Eu saí de férias, quando eu voltei, estava esperando que viesse essa informação no carnê, inclusive eu tinha até pedido que fosse concedido um desconto para quem tivesse feito autovistoria, que é outra forma de você incentivar também, já que você, né, quer incentivar. Mas não só não veio um, nem veio o outro, né? Eu tenho até um e-mail que eu escrevi para o secretário, infelizmente, falando, poxa, infelizmente a gente perdeu uma oportunidade, né? Que IPTU todo mundo recebe. Não nos deram todo mundo lê. Não nos deram mas, enfim, a gente vai tentando, é isso. Você falou nessa campanha
o leigo é o que mais tem problemas, né, e tal, de desconhecimento. Tudo bem, eu concordo. Mas eu acho que, para nós profissionais, eu acho que deveria ter uma campanha de mais conscientização. Porque, olha, eu tenho visto profissionais cobrando R$ 1.500 por uma autovistoria, eles não vão ao prédio, eles não vão às unidades, entendeu? E simplesmente eles dão. Não importa em que estado que esteja o prédio. E outra coisa, quando eles vão para... agora me fugiu. Bom, e outra coisa, muitos de nós profissionais não sabem que cada unidade tem que ser vistoriada, porque senão não adianta nada, né? Você encontra cozinhas com a ferragem totalmente exposta, caindo o emboço e tudo enferrujado. Isso é um perigo, não é? Então, eu acho que tem que ver isso também. Com e certeza. outra coisa, com relação ao leigo, eu assisti pessoalmente várias vezes em Copacabana, empreiteiros que não... Empreiteiros, simplesmente. Eles ameaçando as pessoas idosas. Para que um arquiteto? Para que um engenheiro? Eu sei tudo, a senhora vai fazer o quê? Entendeu? Eu assisti isso pessoalmente. Tá? Então, isso é com relação ao leigo. Deixa eu só... Silvio, deixa eu só completar. Tem uma pergunta mais ou menos nessa linha, eu já coloco aqui com você também. E deve ser também, de repente, um desses profissionais de R$1.500 que cobra, né? O pessoal do condomínio não se sentiu confortável com esse laudo, solicitou um outro profissional que foi fazer um outro laudo e achou alguns problemas nesse sentido, só que não conseguiu modificar no site da prefeitura como estava anteriormente. Como fazer nesse sentido? Tá. Então vamos completar com o que está lá. Vamos tentar responder tudo então. Laudo. Posso mudar um laudo? Não. Você pode fazer outro. Mudar, não. Então, mas na prefeitura... Não, calma, eu vou chegar lá. Quer dizer, eu estou falando de um laudo de uma forma geral, né? Assim, qualquer laudo. Eu fui lá e eu vi isso aqui. Posso depois... falou, só voltei atrás agora, uma semana depois, eu falei assim, não, pensando bem, eu vou falar uma outra coisa. Não, faz outro. Faz outro e substitui aquele. Como é que funciona na prefeitura? Na prefeitura, aquilo é uma fotografia, né? Você mandou para lá, ela guardou aquele registro. Esse registro aqui é de responsabilidade de quem validou. Você falou aquilo e é isso que está gravado aqui. Bom, olha só, uma semana depois do que eu fui lá, o cara do 18º andar resolveu quebrar todas as colunas. Bom, faz outro laudo, faz outro comunicado, porque aí ele vai substituir, vai ficar valendo esse último. É isto. Não existe você entrar no sistema para trocar o profissional, para trocar o síndico, para trocar o endereço, para botar qualquer coisa. A informação que você deu, certa ou errada, é a informação que fica gravada e nela não se mexe. Se você quiser dar uma outra informação para retificar, o sistema é feito para poder substituir. O que vale é a última informação, porque senão impediria, por exemplo, eu hoje sou o síndico, contratei um profissional aqui no Conchavo, que não foi lá, que fez um laudo porcaria, por um dinheiro que não vou nem dizer quanto foi, e botei isso aqui como se fosse o meu prédio. Mas amanhã ele foi eleito, o síndico, e falou assim, vamos acabar com essas bagunças aqui, vamos fazer direito. Ele tem o poder de contratar um outro profissional e entrar no sistema e colocar o que é o que ele considera ser o certo. E aquele meu morreu. Se acontece alguma coisa com o prédio enquanto aquele meu comunicado está valendo, quem responde sou eu. Tá? Depois já é outro. Tá? Mas é sempre substituindo, nunca reformando o que está lá no sistema. Sim, tá? Mas a afirmação do palestrante é que ele não conseguiu modificar o status do condomínio. Então, ele entrou na prefeitura. Não vai conseguir se estiver tentando fazer isso no comunicado existente. Então é isso que eu estou falando. Tem que entrada. entrar de novo no comunicar vistoria, começar o processo todo de novo. Tudo novo. Vai entrar no site, comunicar vistoria, indicar lá o endereço, indicar o profissional, indicar o responsável, adequado ou não adequado. Tá. É isso, tem que fazer o processo de novo, porque aí esse comunicado ele substitui o outro, ele fica valendo.
Tá? Em relação ao que a senhora falou, é isso mesmo. Quer dizer, não, é como eu falo, né? Isso é pior do que você começar uma cultura, algo novo, é você lidar com o que a gente lida, que é a cultura errada. A gente se acostumou a agir erradamente. Isso é muito pior do que você começar do zero. Então, a gente tem que lidar com isso diariamente. Quando é que isso acaba? Como é que isso... Eu não sei quando acaba, não sei nem se acaba. Né? Para falar a verdade, né? O que eu estava conversando antes daqui, eu falei assim, olha, a autovistoria ela não inventou o mal profissional. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Assim como existe mal médico, assim como existe mal dentista, assim como existe gente má. Tá? E como é que eu me safo disso? Contratando e vendo o que dá. Bom, como é que eu acho um profissional? Eu não sei onde encontrar. Como é que você acha um médico? Você não pergunta ao seu vizinho, você não pergunta à sua sobrinha, você não pergunta a alguém. Olha, você conhece um especialista? É assim que você acha um engenheiro ou arquiteto. Se ele fizer errado, a prefeitura ela não tem sequer competência para agir com fiscalização do profissional. A senhora deu exemplo de profissional, né? É o que eu falei. Se o profissional, que é aquele cara que estudou, e nós estamos falando de um trabalho que é da área dele, tem essas dúvidas, imagina quem nem é dessa área. É por isso que eu digo que o que a gente deveria levar mais informação é para esse cara que é o leigo mesmo. Porque o profissional ele sabe o que fazer, ele pode não fazer, né? Por razões lá particulares, mas ele sabe, ele estudou, ele sabe que está fazendo errado. E quem tem que fiscalizar? Conselho. Silvio e Sidney, por favor, eu tenho mais algumas perguntas, acabou o tempo, mas vamos tentar, eu vou tentar juntar umas 3 ou 4 numa só, acho que dá para fazer isso. A Renata pergunta para o Sidney, quais são as habilitações de engenharia que podem fazer autovistoria? Espera aí. Tá. Então vou perguntar novamente. Quais são as habilitações de engenharia que podem fazer autovistoria? Aí o Basile, ele fala o seguinte, autovistoria trata-se de trabalho multidisciplinar, ou seja, engenheiro civil junto com o mecânico, eletricista, etc. E complemento com mais um aqui, que não deu o nome, que após a obrigatoriedade das autovistorias prediais, vários profissionais foram para esse ramo. Contudo, como sabemos, dependemos da estrutura do condomínio, não é apenas o engenheiro civil ou o arquiteto responsável, mas o engenheiro mecânico, elétrico, etc. Então, como é que a prefeitura e como é que os profissionais que estão envolvidos nesse caso, como é que eles estão se responsabilizando, independente de ser de seu domínio ou não? Isso... Eu vou começar a resposta, porque a minha resposta é mais curta, né? O Sidney vai falar mais especificamente e entrar em maiores detalhes, acredito. No caso da prefeitura, a gente não está entrando nessa discussão. Por quê? Porque a lei diz engenheiro e arquiteto. E a prefeitura ela não é o órgão competente para julgar a habilitação e qualificação específica de engenheiro, né? Porque arquiteto só tem o arquiteto. Então, o sistema ele recebe a informação. Uma parte ali que eu passei rápido, naquele esquema, fluxograma do comunicado, é que chega aqui e comunica a prefeitura, mas eu não sei se vocês se lembram, depois da prefeitura saía 2 setinhas, um para o CAL e um para o CREA. O que a gente faz depois que recebe esse comunicado? A gente gera um banco de dados de profissionais do CREA e de profissionais do CAL. E o CAL e o CREA, que já tem lá os responsáveis por isso, eles entram nesse banco de dados, pegam e vão fazer a fiscalização que lhes cabe fazer. Então, por exemplo, a gente já recebeu talvez mais de 100 endereços, assim, mais de 15 ofícios do CREA, mandando cancelar o comunicado que foi enviado, porque aquele profissional de engenharia não era um profissional habilitado para fazer o laudo de autovistoria, porque era engenheiro florestal, porque era engenheiro ambiental, porque era técnico de engenharia, enfim. E aí a gente, então, quando recebe este ofício, é que a gente agora entra no sistema para cancelar o comunicado enviado. Mas olha só, só saindo um pouquinho disso. Quando você cancela, você tomou a atitude administrativa que lhe cabia fazer, né?
Corretíssimo. Só que aí, voltando à história, aquele leigo que contratou o cara, que acreditou que ele podia fazer, gastou todo o dinheiro do condomínio lá, que já não tem dinheiro, para fazer obra, para pagar o laudo. Na hora que você notifica ele, fala assim, mas espera aí, eu não tenho mais dinheiro para contratar ninguém. Como é que eu vou fazer agora? Então, a gente toma um cuidado de, ao invés de cancelar só, a gente manda um e-mail para o cara, manda uma cartinha para ele, e só depois de um tempo é que a gente manda uma notificação. Porque a notificação, depois dela enviada, ela tem um prazo para ser cumprida. E se ela não é cumprida, ela resulta em multa. Mas por entender que é um processo novo, a gente tem esse cuidado com o cidadão. A gente tem que ter, mesmo não sendo o caminho administrativamente, vamos dizer assim, ao pé da letra. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é mais indicada para o Sidney, que é do Sérgio Maia, da Magma. Após a vistoria, não será importante o uso da matriz GUT, gravidade, urgência e tendência, para orientar as prioridades? Cada caso é um caso. Se a edificação de porte pedir, evidentemente que tem que ser apresentado. E na questão dos profissionais também, como a lei diz, o profissional responsável é um só, que que é comunicado lá à prefeitura, ele é o responsável por aquele laudo. Agora, nada impede daquele laudo estar dividido por etapas. Se você tiver uma determinada edificação, um problema muito sério referente à parte elétrica, você pode ter um especialista do assunto, e ele assina aquele laudo dentro do próprio laudo. Mas a responsabilidade final do laudo é de um só profissional, que é o que determina a lei. Tem uma pergunta para o Silvio, mas eu acho que é mais indicado para o Sidney. Quais os planos da Prefeitura, no caso não é da Prefeitura, para ser implantada essa lei de auto-vistoria nos outros municípios? Então, acho que é mais voltado, que você trata só de para os outros municípios, não cabe à Prefeitura. Quer dizer, na verdade, essa é uma lei estadual, que ela vale para o Estado inteiro, só que ela não é uma lei autoaplicável. É a lei que precisa ser regulamentada. Então, cada município precisa, ou por decreto ou por lei, depende da lei orgânica de cada município, precisa regulamentar essa lei. No estado do Rio de Janeiro, nós temos a regulamentação na cidade do Rio de Janeiro e temos a regulamentação em Niterói. Em outros municípios, principalmente da região metropolitana, existe conversa sobre esse assunto, já houve uma mobilização, mas no concreto ainda não há uma regulamentação da lei de auto-vistoria predial. E só para complementar, na cidade do Rio de Janeiro, esta lei estadual ela é regulamentada de forma diferente do texto dela. Tá? É diferente de Niterói. Niterói, a regulamentação aplica-se a lei estadual, do jeito que ela está escrita. No Rio de Janeiro, não. A gente fez uma outra lei, depois fez um decreto regulamentando as duas leis. Então, a lei estadual ela não se aplica no município do Rio de Janeiro na forma como ela está escrita. Na verdade, aqui no Rio de Janeiro, o que vale é a lei municipal e o decreto que regulamenta essas duas leis. Silvio, por favor, rapidinho. Tem duas perguntas, mas é curto e grosso. Vamos embora. Qual é a punição, no caso daquele caso do incêndio que explodiu, e, no caso, a Prefeitura pune nesses casos, não pune? O que está acontecendo? Vamos lá. Porque, na verdade, o exemplo do incêndio é anterior à lei da auto-vistoria. A punição aconteceu, mas não pela auto-vistoria. Ela aconteceu porque ele tinha obra executada sem licença, e aí é um outro procedimento da Secretaria. Se fosse agora. Bom, aconteceu alguma coisa no prédio, alguém denunciou qualquer prédio, menos precisa ter explodido. A gente entra lá no sistema e vê se ele tem auto-vistoria. Não tem comunicado enviado. A gente notifica o condomínio ou o responsável, o proprietário, enfim, a gente manda uma notificação para ele dizendo que ele tem que atender a lei. Ele tem um prazo para atender a lei. Passado esse prazo, se ele não envia o comunicado, se ele não se manifesta, pelo menos no processo, ele está sujeito à autuação. A multa, o valor da multa é fixo, é 5 VR ou 5 VC. VR é o valor residencial, VC é valor comercial, e esses valorzinhos estão no IPTU. Dependendo do tipo de prédio que você tem, se residencial ou se comercial, você multiplica esse VR ou VC por 5. Isso é o valor da multa, é isso.
E ela é dada de novo se você não cumpre. Cumulativamente. Vai dando. E as multas, no caso da autovistoria, ela só existe uma faixa de multa, que é essa. E ela não é uma multa barata, ela é uma multa cara. Silvio, a Gardênia de Amorim, ela faz algumas perguntas, eu vou fazê-las todas, algumas delas até eu acho que você já abordou. Mas, primeiro, como fiscalizar o laudo técnico? Segunda, como garantir a responsabilidade do profissional que elaborou o laudo técnico? Como exigir a presença do profissional se o síndico não quer contratar acompanhamento? E o que fazer quando o síndico leigo assume essas propostas e faz da conta dele? É engraçado, olha só, todas as perguntas não dizem diretamente à prefeitura, porque não são exatamente a área de intervenção da prefeitura, né? Mas todo mundo acha que é, né? Então, vou tentar responder, mas, enfim. Como é que você garante a qualidade do laudo? Só vendo o que está acontecendo. E se você desconfia que aquilo não está certo, vá ao conselho. Leve para o conselho, porque, na verdade, o que você está falando é de atuação profissional, né? Talvez o conselho possa te ajudar, tá? Porque o laudo, ele é um profissional, ele é responsável. Ele deve saber justificar por que ele escreveu aquilo. Você concordar ou não com o que ele escreveu não quer dizer que você esteja certo ou errado, você só não concorda. Ele pode estar certo e você não concordar, ele pode estar errado e você não concordar. Então, talvez o conselho possa te ajudar nisto, tá? A outra era, o cara contratou uma pessoa que quer fazer de qualquer jeito. Quer fazer de qualquer jeito, vocês têm que se resolver. Por que vocês têm que resolver? Porque existe uma lei dizendo que não pode fazer de qualquer jeito. Onde é que se resolve problemas judiciais? Na justiça. Se eu falar com a prefeitura que tem lá gente fazendo de qualquer jeito, vai adiantar alguma coisa? Eu falo assim, não. Porque se eu chegar lá e não tiver ninguém, ou todo mundo estiver sentado, eu só vou achar que eles estão sentados no seu prédio. A Carneira vai te esclarecer. Não. Não, é opinião, a opinião é livre. Não, deixa eu te dizer, é porque esse laudo deveria ser fiscalizado pela prefeitura, porque se a prefeitura impõe um laudo de autovistoria, de repente um cara que não entende de nada faz um laudo lá, de qualquer forma, ou, enfim, e o síndico não contrata mais o responsável e passa o síndico a determinar o que vai ser feito. Eu tenho presenciado isso em vários lugares. Então, eu acho que a prefeitura tem responsabilidade, sim. A partir do momento que ela joga um laudo de autovistoria e diz que tem um engenheiro, um arquiteto responsável, no momento que esse laudo de autovistoria não é fiscalizado pela prefeitura, pode-se escrever qualquer coisa, entrar aqui e dizer, ó, vamos demolir isso tudo. Sim. Deixa eu fazer uma... A última vez que a senhora foi no médico? Não tem nada a ver Não, isso. calma, eu vou chegar lá. Não vamos falar disso, isso é besteira. A senhora recebeu uma receita. A senhora recebeu uma receita. Deixa eu só chegar assim. A senhora recebeu uma receita de um médico? Um dia qualquer a senhora deve ter recebido isso. A senhora foi na prefeitura para perguntar se aquela receita estava correta? Eu fui no médico, calma. A prefeitura impôs. Sim, independente. Vamos fazer o seguinte, dá licença, só um minutinho. Procurou um profissional. Por favor. Silvio, só um minutinho. Continuamos isso no intervalo, pode porque ser, nós já fomos penalizados pelo café. Vocês estão todos penalizados, em 10 minutos tem que voltar para nós terminarmos no horário. O papo estava muito bom, realmente precisa voltar mais vezes, tá? E essa discussão de coisas, vamos continuar lá fora, por favor, tá bom? Em 10 minutos voltar, ok? Obrigado.